Obrigado, filho. Glória a Deus. Vocês estão bem? Aleluia. Eu estava brincando com os jovens ali, né? Que o pessoal me convidou porque não tinha outro ministro. Aí falou, vou convidar o pastor Paulo mesmo, não tem outro, né? Mas eu sei que não foi por causa disso. Ou foi por causa disso? Acho que não foi não, né? Mas foi não, né? Foi não, né? Tá bom. Mas o que eu quero dizer a vocês é que eu estou muito feliz, muito honrado de vocês terem me honrado. Esse primeiro culto dos jovens, né? Desse ano. E eu fico feliz em ver a casa cheia e eu quero dar os parabéns pela organização. Coisa chique, né? Tem negócio aqui, da hora. Muito legal. Vocês estão bem? Todos bem? Estão felizes? Glória a Deus. Amém. Eu nem sei o que eu vou falar hoje. Brincadeira, eu sei o que eu vou falar hoje. Mas eu quero falar para você que Deus não tirou do meu coração. Eu até queria que Ele tirasse, porque eu fiquei imaginando que Ele ia falar outra coisa, mas foi uma semente que Ele trouxe assim no meu coração para falar com vocês. E foi sobre Daniel, o Daniel da Bíblia. Porque Daniel é um jovem que traz muitas referências, não é? E principalmente de acordo com o que a gente está falando esses dias, Daniel ele tem muito a ver com propósitos, não é? Então Daniel é incrível e eu acredito que vai ser muito bom o que você vai ouvir essa noite, tá bom? Obrigado aí pela liderança dos jovens, a Laura, o Guga, a Vicky, o Lucas e toda a galera aí, tá bom? Glória a Deus pela vida de vocês. Vou orar mais uma vez, posso? Fecha os seus olhinhos mais uma vez. Glória a Deus. Pai, obrigado por esse tempo. Os nossos jovens aqui, eu sei que o Senhor tem um propósito eterno na vida de cada um. E o Senhor tem forjado a vida de cada um no sentido da preparação para a Tua vontade. Te agradeço porque cada vez mais a nossa oração tem sido ouvida, no sentido de que o Senhor vai formar jovens, meninos, meninas, fortes no Senhor, cheios de propósito, cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito, cheios de direções. Eles saberão de onde foram tirados e para onde o Senhor os está enviando. Eu te agradeço por esse tempo poderoso e por aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Então vamos abrir aí, eu queria ministrar com vocês aí Daniel capítulo 1. Vamos ler alguns versículos do livro de Daniel, capítulo 1. Eu gosto de ler. Isso, pode pôr na NTLH, fica legal mesmo, fica da hora. Fica bom demais, aí já fica até mais claro, né? Tá bom? Ele diz assim, ó: no terceiro ano de Jeoaquim, que é o rei Joaquim, né? Como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Vai passando aí, isso. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou estes objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. O próximo: todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônicos. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Então os que foram escolhidos entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhe deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que haviam resolvido. Até aí, só para a gente já ter uma ideia do
do que estava acontecendo aqui. Então, eu acredito que você conheça a história de Daniel, mas só para a gente se contextualizar aí, foi por volta mais ou menos, tá bom? Do ano 605 antes de Cristo, que essa história desenrolou, e justamente Israel foi tomado pelo rei Nabucodonosor, um rei muito ruim, um rei insano, um rei que fazia maldades. Tem alguns relatos dele muito fortes e interessantes, mas o que aconteceu foi que ele levou toda a população de Israel presa, cativa, levou para onde? Para a Babilônia. Então levou todo mundo lá. E nesse meio, quem estava lá? Daniel. É esse que nós vamos falar um pouquinho sobre ele, para que você entenda algumas coisas que Deus quer acrescentar na nossa vida hoje. Amém? Então, só para você ter uma ideia, a Babilônia era o centro, naquela época, era o centro onde todas as coisas aconteciam. Era o centro onde as pessoas mais cultas estavam, onde havia mais riqueza. Como que a gente poderia comparar nos dias de hoje? Me ajuda aí. Vamos lá, um lugar que está bem em alta hoje. Não me fale em Nova York, que não é mais, tá? Se a gente pensar um centro hoje que seria famosíssimo, Dubai. Alguém falou Dubai? E isso, Dubai é um centro que está muito mais, não é? Se você pensar, porque existe muito investimento, não é? Não só a terra rica, não é? Mas existe investimento em pesquisas, existe uma série de coisas que acontecem lá. E se a gente pudesse comparar com aquele tempo, era como era a Babilônia. Então, Babilônia era onde tudo acontecia. Babilônia, como se dizia, era o que havia. Era o que havia, não é? Então o pessoal falava assim: vamos fazer um passeio, vamos para onde? Para a Babilônia, não é? Ninguém queria ir para outro lugar, porque lá era lugar famoso, beleza? Então, lá você vai ver que, pela história que tinha, olha que interessante, muitas culturas, diversas culturas, costumes, não é? Só que todos eles tinham uma característica muito interessante: os costumes e as pessoas. Eles se afastavam de Deus, eles não criam no Deus verdadeiro, eles faziam coisas que estavam longe da vontade de Deus, longe dos caminhos de Deus. Então a gente pensa justamente como Daniel sobreviveu a tudo isso. Acredita-se que Daniel tivesse uma estimativa, não é? Nessa época, de 14 a 17 anos. Então ele era um adolescente, quase chegando na juventude, não é? Mas aí eu pergunto a você: como pode um jovem ficar firme num lugar tão badalado, um lugar tão chique, tão famoso, mas que não tinha a presença de Deus, que não tinha os preceitos de Deus? Então, por que ele ficou firme? Eu já vou adiantar para você, e é o que a gente vai falar essa noite. Daniel tinha um propósito, beleza? Então diga assim: Daniel tinha um propósito. Amém? A ideia, justamente, o que segura a gente na vontade de Deus é você ter um alvo. Ter um alvo firme e não se basear em outros lugares. O apóstolo Paulo, ele diz assim: não que eu já tenha alcançado, não é? Todas as coisas, mas o que ele fala? Ele escrevendo, ele diz assim: irmãos, não que eu tenha alcançado toda a maturidade espiritual, mas ele diz assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que ele faz? Prossigo para o alvo. Diga alvo. Diga alvo mais forte. O que é o alvo? O alvo é aquele que você marca, é uma marcação para a sua vida. Nós precisamos ter uma marcação. O alvo, ele justamente, geralmente ele é ilustrado de que forma? Um negócio redondo, não é? Com vários níveis, não é, Devanir? Assim, vai indo. E a ideia é você alcançar o centro, o centrinho, não é? Então, não sei se você já brincou de arco e flecha, ou aquelas flechinhas de mão, como é que chama? Dardo, flechinha de mão. Obrigado aí, que eu não lembrava o nome. Dardo, né? As flechinhas de mão, eu sou ruim que só. Eu lembro que eu namorava com a Sazinha uma vez e a gente parou num parque de diversão. Você já ouviu falar em parque de diversão? Quem não ouviu aqui, ouviu não. É porque não tem, né? No dia de hoje não tem mais, né? Na minha época era parque de diversão. A gente queria impressionar a namorada, levava num parque de diversão, entendeu?
Aí tinha aqueles tiroteio não, aqueles lugares que você ficava atirando para acertar o alvo, né? Se você acertasse o alvo, você ganhava o ursinho, né? Mano, mas como eu era ruim, meu Deus. Se eu dependesse de acertar o alvo, eu não teria casado. Por quê? Eu lembro que eu comprei um kit lá que vinha, acho que vinha uns 10 dardos. É sério. Eu errei todos. Mas errava feio, não era uma coisa... eu acho que de uns 10, acho que uns 8 foi fora. O moço me olhava assim, tipo assim, você tem algum problema na mente ou no braço? Né? Eu sei que o único que pegou assim foi longe. Aí eu fiquei tão sem graça daquela situação. Ela me olhou assim, aí eu disfarcei. Ela falou, amor, esquece. Ela me ajudou, sabe? Esquece, esse jogo é besteira, não liga não, essas coisas. Vamos comer um cachorro quente, comer um algodão doce e tá tudo certo. Mas é interessante, né? Como quando a gente erra o alvo, aquilo me frustrou muito. Agora eu pergunto, você já imaginou você ter um alvo, marcar e errar o alvo da sua vida? Eita, aí o negócio fica mais sério, né? Acho que a vergonha fica maior do que a que eu tive. Porque vergonha dá e passa, não é isso? Vergonha é triste, mas dá e passa. Quem já passou um vergonhão aqui, um carão? A gente não gosta de lembrar, mas é interessante que a vergonha vem e ela passa. Ela não fica o tempo todo. Agora uma vergonha talvez você tenha que carregar para a vida toda por ter errado um alvo. Então é legal marcar um alvo. Aí o que a gente faz no alvo? Eu vou te mostrar essa noite que não é um alvo só, mas a gente vai ilustrar como se fosse um alvo só. A gente precisa tentar perseguir aquele alvo o tempo todo na nossa vida, até que a gente acerte, pegue aquele dardo, faça aquele charme e aí, plum, meu Deus, no centro. Aí você fala assim, foi sorte? Não, foi preparo. A vida nos prepara para a gente acertar o alvo. Quem está entendendo? Então a nossa vida, ela vai nos preparar, e principalmente quando a gente tiver Deus na nossa frente, o Senhor Jesus na nossa frente, aí o que vai acontecer? Ele vai nos preparar e não vai deixar a gente errar o alvo, beleza? Amém? Vocês entenderam até aqui? Então tá bom, glória a Deus. Alguém já tinha ouvido falar em jogo de dardo aqui? Tô brincando, é uma brincadeira. É coisa antiga, né? Né, Janaína? Tem coisa antiga que, meu Deus do céu. Então vamos lá. Aleluia. Esse verso 8 que a gente leu no final, Daniel, ele diz assim, ó. Ele tinha um alvo, e eu vou mostrar para você que ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. Mas por que no verso 8 ele pede para Aspenaz não obrigá-lo a comer as comidas que eram servidas? Porque acreditava-se, Nabucodonosor com a sua equipe, ele falava assim, ó, a nossa comida, primeiramente, ela é dedicada aos deuses, ela é primeiro ofertada aos deuses pagãos babilônicos. Depois disso a gente entende que se a gente ofertou aos deuses e a gente comer, a gente vai ser abençoado. Daniel tinha uma outra visão, ele cria só no Deus vivo, no Deus da palavra, amém? Então, o que acontece aqui, só para ficar bem claro para vocês, a porção que fala aqui dos alimentos e das bebidas, não é? Então, eram consagradas aos deuses, tá? Mas, Daniel, ele toma uma postura por acreditar no Deus vivo, ele diz assim, eu peço a você, Aspenaz, não me obrigue a comer essas comidas, não é? Eu quero ter a minha própria dieta. Então ele estava sendo até ousado, ele estava tendo uma ousadia em dizer assim, eu não quero comer, eu quero ficar fora desse tipo de refeição. Então nesse momento você percebe que Daniel teve uma direção interna, Deus o guiando para um propósito. Ele começa como que a treinar os seus dardos, ele começa como que treinar o alvo das coisas. Então ele começa numa inspiração, num insight que ele tem naquele momento, ele começa a deixar claro o Deus que ele servia, amém? E ele começa a deixar claro para as pessoas, que seriam muitas, né, que testemunhariam o seu ministério, ele começa a deixar claro o quê? Que ele faria coisas diferentes dos outros, porque isso faria com que ele mantivesse o olho no alvo. Quem está entendendo aí? Então ele foi ousado, ele falou assim, não vou comer, não quero comer. E é interessante que ele teve uma postura muito legal, porque apesar de toda a pressão,
ele não estava com os seus pais para os aconselharem. Ele não tinha, na verdade, um conselho de um amigo. Ele não tinha uma direção a seguir, a não ser os ensinos que ele tivesse recebido sobre Deus, algo que ele tivesse recebido nos anos da sua tenra idade. Então ele guarda aquilo e ele começa a fazer uso daquilo. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que nós aprendemos, tudo que Deus nos ensina, seja através de um pastor, de um pregador, de um profeta, de uma canção, tudo que ele nos ensina é para um propósito, amém? Vai chegar um dia que você vai ter que tirar isso dentro de você. Ele não vai ficar guardado o tempo todo. Você vai ter que ter um tempo e falar assim: ei, eu tenho uma palavra. A gente cantou aqui, né, Lucas? A gente tem uma palavra. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Se eu tenho uma palavra, eu sei para onde Deus está me levando, amém? Se eu tenho uma palavra, eu estou sendo guiado por Ele. Eu não estou perdido, nós não estamos perdidos. Você não está perdido. Nós não somos baratas tontas. Vamos ver onde é que a gente vai chegar. Deixa a vida me levar, né? Como diz o irmão Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, nós sabemos da onde viemos e da onde Deus está nos levando, amém? Então, se você tem uma palavra, você tem tudo. Agora, o que Daniel fez e nós precisamos fazer? Tirar essa palavra de dentro. Vamos tirar a palavra do depósito. Foi bom que ela estava num depósito, foi ótimo, mas tem um momento que você precisa chegar e tirar. Ei, vou tirar essa palavra do depósito e vou usá-la na minha vida. Ele falou assim: não vou me contaminar. Ele, na instrução de Israel, ele sabia o quê? Que Deus havia instruído todo o povo que eles não deveriam se misturar com outros povos, pagãos, babilônicos, outros povos da Bíblia que não adoravam a Deus. Então ele sabia: não quero comer dessa comida, amém? Então o que você percebe que ele tem aí uma direção muito interessante. E eu quero dizer a você, um jovem e uma jovem, um jovem, uma jovem, você que está ouvindo hoje aqui, você que vai ouvir depois, você que está ouvindo pela internet, você tem os seus pais por um tempo, e seus pais vão lhe guiar por um tempo, mas não toda a vida. Por isso que você precisa entender que quando a gente encontra uma maturidade, não só na idade, mas uma maturidade espiritual, já é tempo de Deus começar a falar com a gente. Não é mais tempo de Deus ter que usar os seus pais. Não é legal você toda hora ter que ficar falando: mãe, me fala sobre isso, pai, me fala sobre isso. Um tempo na vida até que Deus forme, isso é plenamente aceitável. Mas chega um momento na nossa vida que nós precisamos ter direções. Nós precisamos saber onde Deus está nos levando. Você está comigo? Então, eu quero dizer a você, todos nós, temos o Espírito Santo dentro de nós. Você tem um Espírito dentro de você. Significa que Ele vai te dar as direções para a sua vida. Ele vai falar com você. Você tem um bom depósito. Você precisa entender que Ele vai te guiar em cada passo para onde Ele quer te levar. Nós nunca vamos poder chegar no céu e dizer assim: Senhor, eu estava perdido, eu não sabia o que o Senhor queria sobre a minha vida. Eu fiquei perdido, eu perguntei, as pessoas me confundiram. Deus vai falar assim: filho, eu te dei o Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem o seu guia. Então você não se guiou por ele porque você não quis. Mas quão bom será se nós chegarmos lá no céu e Deus nos disser assim, através de Jesus, disser assim: servo bom e fiel, foi guiado o tempo todo, você ouviu a minha voz, você ouviu as minhas direções, você venceu a você mesmo, você saiu do seu lugar de conforto, você percebeu que eu tinha direções para a sua vida e você seguiu. Olha que bom. Eu quero que você perceba, Deus quer nos guiar nesse nível. Deus quer te guiar nesse nível. Então, se você essa noite está perdida, como o Guga falou aqui, a gente não pode sair do mesmo jeito. A gente tem que sair com direções muito claras. Cada encontro com Deus é um encontro com a eternidade. Cada encontro com Deus é algo que tem que nos impactar, abalar nossas estruturas. Você precisa receber, nem que seja uma pequena pepita de ouro,
mas ela precisa guiar você nos seus próximos dias, ela precisa trazer clareza do teu chamado e assim por diante. Então, você não precisa, vai chegar um tempo que o Espírito Santo vai ser aquele que vai guiar você, então você não precisa mais de pessoas para falar com você. Os seus pastores, os seus líderes vão te guiar certamente, porque isso é bíblico, mas você também precisa aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Não significa, o jovem sempre precisa de conselhos. A gente estava pensando um pouco sobre conselho. O Espírito Santo, ele é um bom conselheiro. O Espírito Santo é aquele que nos dá conselhos do que fazer. Olha para mim todo mundo aqui, por favor. Não perca o que o pastor está falando aqui. Quem já se sentiu perdido ou sem direção em alguma coisa? Levanta a mão. Quem já se sentiu muito perdido, levanta as duas mãos. Quem já se sentiu tri perdido, levanta em um pé também. Beleza? Quem já se sentiu quadri perdido, levanta tudo. Vamos lá, faz assim, tá? Agora eu pergunto para você, é normal se sentir o tempo todo perdido? Não é. Não é isso que Deus tem para a minha vida. Eu posso passar por algumas situações assim, mas Ele entende que se você tem o Espírito Santo, você vai querer ser guiado por Ele, amém? E o Espírito Santo, Ele é o conselheiro, é aquele que vai te dar conselhos, vai te mostrar o caminho a seguir, vai te mostrar que você está indo para um lugar, para um objetivo. Lembra o alvo? Lembra o alvo e o dardo? Lembra? Um dia você me chama para jogar dardos, talvez eu tenha melhorado um pouco, tá? Ou você fala, pastor, vem cá que eu vou lhe treinar, porque isso é muito ruim mesmo. Mas eu quero que você visualize de novo o alvo. Você precisa perseguir e no seu dia a dia ir treinando, porque uma hora você vai encontrar o alvo. Amém, gente? Mas receber conselhos não é ruim. E Deus pode e vai usar pessoas. Por isso que eu queria que você não desprezasse as pessoas. Porque Deus usa as pessoas. Seria ridículo eu disser assim, eu ouço Deus, eu não ouço os homens. É impossível você querer ouvir a Deus e não ouvir homens. Porque Deus coloca homens para guiar você, o seu pastor, a sua liderança. Deus vai usar, é assim que acontece. Um tempo Ele vai usar seus pais. Pode ser que um tempo na sua vida use seu primo, seus avós. Mas Deus sempre quer lhe guiar. Amém? Então, quando você receber um conselho, eu lhe aconselho a seguir rapidamente esse conselho. Pega isso, entenda como sendo de Deus. Deus, Ele está falando para alguns de nós aqui. Deus está falando para alguns de vocês aqui essa noite. O Espírito Santo está falando para alguns de vocês essa noite. Está dizendo assim, no seu ouvido: as coisas não mudaram na sua vida porque você não segue conselho. É impossível aproximar-se de Deus e não receber direções dele. Pastor, mas não existe a possibilidade de Deus não estar querendo falar comigo? Não, não existe. Deus está querendo falar com você. Por que eu não mudei? Porque você está na sua velha maneira de viver. Porque conselhos Deus sempre vai dar. E se você pegar isso, é o que diz o apóstolo Tiago, para a gente não ser apenas ouvinte, mas se você ouvir. Quem quer ter a sua vida mudada aqui? Quem quer mudar a sua vida? Alguns não querem. Mas eu vou perguntar de novo. Quem gostaria de ter a sua vida mudada para melhor? Quem gostaria de ver Deus falando claramente com você? Quem gostaria de ver Deus te guiando num pleno alvo dele? Quem gostaria? Deus quer te levar. Eu pergunto, vai te deixar sem conselho? Não vai. Ele está te orientando. Pega um conselho bom essa noite. Pega algo bom para você, aplica na sua vida, você vai ver onde Deus vai te levar, querido. Amém? Amém, meus irmãos, meus jovens, minhas jovens, glória a Deus. Olha o que Daniel fez. Ele arriscou a sua vida por causa do propósito. Porque ele poderia ter recebido de Aspenaz uma sentença. O quê? Tu não vai comer a comida do rei? Degola agora. Não é? Ele tomou o quê? Uma força para permanecer no propósito. Sabe o que significa isso? Coragem. Porque quando a gente tem um alvo para treinar e acertar, a gente precisa ter coragem. Muitas vezes a gente tem que falar assim, não, eu não vou no curso do mundo, porque o curso do mundo não vai me treinar para acertar o alvo.
Às vezes não é nem algo mundano, não é nem algo ilícito, mas é algo que realmente tiraria a sua atenção e te colocaria longe do propósito dele. Mas quando ele quer te mandar para o alvo certo, ele vai requerer de você que por vezes você seja corajoso, que você arrisque a sua vida, talvez arrisque a sua reputação, talvez você arrisque até a sua popularidade. Às vezes a gente não gosta de ser impopular, a gente quer ser amigo de todo mundo. Mas você sabe que é bom, às vezes, você ficar sozinho? Deixa todo mundo. Ninguém quer vir com você, deixa todo mundo para trás. Eu falo para as pessoas, pode me seguir que eu estou no caminho certo. Teve uma situação que eu não estava, porque eu lembro que eu coloquei o GPS, a gente estava saindo de um casamento e ia para uma festa. E eu não sei por que cargas d'água, todo mundo quis seguir a gente. Eu e a Sazinha estavam no carro. E eu coloquei, meu Deus, aquele GPS levou a gente para um lugar estranho. Só para resumir a história, ele me levou para uma entrada de uma porteira de uma fazenda. E tinha, atrás de mim, seguindo, tinha uns 40 carros. E quando eu parei naquela porteira, eu fiquei gelado, branco. Eu comecei a passar mal, falei, Senhor, me guarda, me segura, me sustenta. Senhor, me dá a unção do avestruz agora. A unção do avestruz é enfiar a cabeça para se esconder. Não sei nem se ele faz isso. Eu queria sumir. A Sazinha me olhava e falou, bem, tem um monte de gente atrás. Eu falei, eu sei, não posso fazer nada. Aí eu fiquei no carro cheio de vergonha, porque eu não sabia onde estava indo. E o GPS também não. Eu pego aquele cara, viu? Aquele GPS, meu Deus, ele nos levou para... Eu sei que as pessoas começaram a sair do carro. Aí batia assim no vidro. Aí eu, oi. Pois não, o que você quer comigo, né? Aí eu sei que eu tomei vergonha na cara e falei assim, gente, estou perdido, não sei para onde. Agora você imagina 40 carros numa rua sem saída, fininha, porta, tinha uns bois passeando ali em cima, a gente não acertou o lugar. Aí o pessoal começou a ir para trás. Você percebe como é sério seguir quem não tem direção? No caso era eu que estava, parecia ter direção, mas não tinha. Você leva um monte de gente para o erro. Maria vai com as outras, Mário vai com os outros, João vai com os outros. Você imagina a sua vida toda você não ter uma direção, e só porque a maioria foi, você vai atrás. Aí quando você vê, não deu em nada. Por isso que a gente, como Daniel, a gente precisa ter coragem de perder a reputação, de perder talvez até o carinho das pessoas, mas dizer assim, eu não vou com a multidão, eu vou num caminho que vai me levar para a verdade. Cara, o pessoal vai começar a gostar menos de você, o pessoal vai te olhar de um jeito meio estranho, não tem problema, eu sei para onde eu estou indo. Se alguém quiser me seguir, eu sei para onde eu estou indo. Pode me seguir, por isso que hoje eu falo com muita certeza, pode me seguir. O apóstolo Paulo falava para segui-lo, porque ele estava seguindo a Cristo. Então, se você não tem direção, eu estou disposto a te abençoar, a orar com você, a te ajudar a encontrar seus propósitos. Mas sabe uma convicção que eu tenho? Que Deus não quer deixar a gente sem direção. Agora você precisa arriscar o seu propósito. Ele arriscou em que sentido, gente? Ele viu que se ele se contaminasse com aquela porcaria, aquela comida consagrada, ele provavelmente não encontraria o propósito de Deus. Você imagina um homem de Deus comendo comida consagrada? Ele falou, não quero comer. Mas ele estava se colocando no centro da vontade de Deus. Uma atitude impopular. Como que a gente diz? Não é uma, a gente fala assim que não é uma atitude esperada, não é? É uma atitude que realmente choca as pessoas. Mas muitas vezes na vida, as decisões que a gente vai tomar em Deus vai chocar as pessoas. Então não tem problema, o importante é que você esteja guiado, que você tenha certeza que o Espírito Santo está te levando para o lugar certo, amém? Então eu peço a você, meu jovem, minha jovem, mantenham-se no lugar certo em Deus. Mantenham-se no centro da vontade de Deus. Não use drogas, não beba álcool, não vai com a maioria, não fume narguile,
não fume drogas, não beba sequer um vinho, porque isso vai te levar para alguns caminhos errados. Não fique vendo coisa que você não deve ver, coisas ilícitas, pornografia. Não namore antes do tempo. Faça as coisas sérias, obedeça a seus pais. Se você já namora, seja educado, seja gentil. Não fique agarrando a menina nem o menino, está errado. Menino e menina, quando namora, tem que ter idade certa para fazer isso. Faça as coisas certas. Não faça sexo antes do casamento. Porque quando você se mantém num propósito onde a maioria desrespeita, quando você se mantém dentro de um propósito, Deus abençoa você de forma diferenciada. Aí você vai ver que muita gente não tem o favor de Deus, porque não quer viver com Deus de uma maneira diferenciada. Então a gente precisa viver com Deus o que Ele tem para nós, amém, gente? Então, sabe o que Ele fez também? A gente leu no texto lá, não vou continuar lendo, depois a gente coloca até esse resumão no grupo dos jovens. Mas você vai ver lá no verso 12, Ele sacrificou os desejos carnais, não é? Em nome do quê? Do seu propósito. Então, se você tem alguma coisa que Ele está tentando na questão da carne, aprenda a sacrificar a carne. Coloque a carne no lugar certo. Não ceda ao pecado, porque quando a gente cede ao pecado, o propósito fica tudo bagunçado, fica tudo chamuscado, aí você não enxerga direito o que Deus estava falando com você. Eu preciso me manter para quê? Para que o meu alvo continue cristalino e eu continue bonitinho com os dardos para tentar treinar, para ir treinando até que eu chegue aonde Deus quer que eu chegue, amém? Então, a carne muitas vezes vai dizer assim para nós: não, come, não, consuma, não tem problema, faça isso, não tem problema, Deus não vai pesar a mão sobre isso, está tranquilo, mas não é. Quando a gente faz essas coisas, quando a gente entra nessa libertinagem, não na liberdade, né? Quando a gente entra numa libertinagem, o que acontece? Deus não pode mais, você não pode mais ouvir ao Espírito Santo, você não consegue mais ouvir, então você talvez vá com a maioria, mas você não vai ter as direções específicas para a sua vida, tá certo? Então, eu não sei quantos de vocês já foram tentados por situações, mas eu sei que a Bíblia diz que não vai vir sobre nós nenhuma tentação que não seja possível resistir. É possível sempre resistir à tentação, é possível sempre dizer não, é possível sempre você falar assim: não, eu não vou lhe beijar, porque eu não tenho nenhuma aliança. Não, mas é só para a gente ver como é a sensação. Não, não vou. Então é possível você resistir a tudo e a todos em nome do quê? De você se manter num propósito que Deus tem para a sua vida, amém? Então, seja quais forem, meninos e meninas, os pratos que a vida lhe ofereçam, veja se o prato é de Deus, se o prato já não foi oferecido. Quem está entendendo? Não é só comida física, são ofertas que o diabo traz. Então repare se aquilo não vai te tirar de um propósito. Posso continuar mais um pouco? Daniel, ele achou graça diante de Deus e dos homens por causa dos seus propósitos. Deus começou a fazer uma grande obra na vida dele. E a gente vai ver os acontecimentos que permearam a vida desse jovem, foram simplesmente incríveis. Simplesmente, eles eram maravilhosos, eles deixariam qualquer um boquiaberto. Aí eu pergunto, eu gosto sempre de fazer essa pergunta: você acha que Deus faz acepção ou diferença de pessoas? O que você acha? Não, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não prefere, Deus ele não tem filhos prediletos. Mas a gente pode entender que alguns chegarão em níveis diferentes e maiores justamente porque tem um posicionamento diferente, amém? É um posicionamento não só nas questões da fé, mas é um posicionamento no sentido de crer que Deus vai me honrar pelos esforços que eu estou fazendo, amém? Gente, Deus honra esforço, sabia? Se o homem consegue honrar o teu esforço na empresa, na escola, na tua família, imagina tanto mais Deus. Quando a gente se comporta dentro da vontade dele, ele vai nos honrar, ele vai fazer coisas incríveis acontecer na sua vida. Ele não vai reter bênçãos do céu.
vai abrir as janelas do céu. Coisas incríveis e maravilhosas aconteceram aqui na vida de Daniel, tá certo? A Bíblia diz que Deus deu sabedoria para Daniel, deu conhecimento. Essas coisas são boas? Não. A nossa geração às vezes prefere, não, pastor, eu prefiro minha parte em dinheiro, né? Mal sabe, né? Que a sabedoria e o conhecimento gera dinheiro, não é isso? Geram ideias que você pode ter para o seu sustento. Mas Deus deu o que? Sabedoria, conhecimento. Olha que Deus deu mais para Daniel: visões, interpretação de sonhos. O jogo virou. Ele era anteriormente ele era pressionado, depois ele foi valorizado. Eu não vou poder entrar em muitos detalhes, que a gente poderia estudar sobre o livro de Daniel o tempo todo, mas eu quero só te falar algo poderoso. Ele, por ter um propósito, mantendo-se fiel, recebeu do Senhor o que o Senhor tinha para ele. Amém? Você concorda que isso poderia não ter acontecido? Você entende que não perseguir um propósito pode fazer com que bênçãos não cheguem até nós? Aí você fala, ah, pastor, está vendo como Deus faz a acepção? Não, não é não. Eu falei esses dias na igreja, Paulo ele teve a revelação, as bênçãos espirituais, pela obra de Cristo, já estão disponíveis para todo mundo. A Bíblia fala que elas já estão nas regiões celestiais em Cristo. Significa que todos podem acessar bênçãos espirituais, amém? Agora, porque alguns não alcançam, estão longe muitas vezes dos propósitos de Deus. Daniel, ele manteve-se e a bênção chegou até ele. Aí eu quero incentivar você, se mantenha no propósito, se mantenha santo, se mantenha orando, se mantenha consagrado. Recuse, perca até amigos se preciso for, mas se mantenha no centro da vontade de Deus, porque vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, filho, chegou o tempo, eu vou abrir as janelas dos céus agora, eu vou derramar coisas, chegou o tempo de você começar a desfrutar coisas agora, eu vou fazer acontecer na sua vida. Aí as pessoas que não sabem, né? De nada elas falam assim, ah, tá vendo Deus? Não, foi uma história. Eu construo uma história de bênção na minha vida. O que eu vivo hoje é aquilo que eu já semeei, é aquele treinamento que eu fiz com o dardo o tempo todo. É o que nós vivemos hoje. E as pessoas falam, tá vendo? Deus tem os preferidos, aconteceu tudo rápido na vida. Ele não sabe que a pessoa está buscando aquilo a vida toda. Aleluia. Quem já ouviu falar em Cristiano Ronaldo? Beleza. Independente das polêmicas, independente do time que ele joga, independente do seu gosto ou não, você concorda que ele é um excelente profissional? Sim? A maioria deve concordar. Aí as pessoas falam assim, né? Ele teve muita sorte. Mas isso está errado, não é sorte que ele teve. Ele teve muito, foi preparo. Sim ou não? Preparou-se muito. Quando começa-se a resgatar um pouco da história dele, você vai ver que muitas vezes ele treinava sozinho, com dores musculares. Ele estava lá treinando tiro ao gol, né? Não é tiro, é o chute, né? Tá entendendo, né? Estava lá, todo mundo tinha ido, estava para as baladas, para a curtição, e ele falava assim, não, eu preciso treinar. Ele fala que muitas vezes com dor na musculatura, ele ficava treinando, porque ele falou assim, é o treino do alvo, é o alvo, eu preciso fazer isso, eu preciso melhorar, eu preciso ajustar minha musculatura aqui, porque está muito feio, está saindo muito longe. Aí depois de muito tempo, que parece não haver um resultado, você começa a perceber, opa, os meus músculos inteligentes se ajeitaram, eu estou calculando agora a força que eu tenho que colocar no braço, e ele na perna, o chute, a maneira que ele fazia, ele olha o ângulo do gol assim, todo mundo fica desesperado, porque eles pensam assim, ele é um enviado, ele é um anjo de Deus. Não é não. O Messi é a mesma coisa, mas vamos falar do Cris. Cris é porque ele é meu amigo, ele às vezes me liga, entendeu? E ele vai bater o pênalti, ou vai bater a falta, ele olha de longe assim, ele dá uma calculada, vai lá,
mas certinho, para desespero do time, para alegria dos seus compatriotas. E as coisas acontecem simplesmente porque houve um preparo. Eu queria que você desmistificasse essa noite. Tudo que Deus quer fazer na sua vida não é sorte. E aquela frase que as pessoas estão usando da modernidade hoje, elas falam assim, nunca foi sorte, foi Deus. Ela está mais ou menos certa. Porque você fala assim, nunca foi sorte, foi Deus que me ajudou. Beleza. Mas Deus só pode te ajudar se você lhe ajudar a si mesmo. Por isso que a gente fala, Deus tem promessa para você, não quer dizer nada. Se Deus prometeu que vai lhe prosperar, você tem que fazer alguma coisa. Ele vai te dar algum tipo de direção. A gente usa o exemplo do missionário, né? Deus falou assim, ó, eu vou lhe enviar para as nações. Eu pergunto, é possível ir para as nações sem conhecer inglês? Hã? Fala aí, é possível? Não, pastor, eu baixo o aplicativo, aquele aplicativo que fala na hora lá. É a geração de hoje, né? Deus quer me dar composições. É possível Ele me dar composições sem eu começar a aprender um pouco de harmonia? Começar a perceber como é que faz um acorde? É possível? Fala aí. Fala aí. É possível Deus me dar uma inteligência sagaz, diferenciada, se eu não começar a colocar alguns depósitos bons para que aguce a minha inteligência? Eu pergunto, é possível? Não é possível. Por isso que as pessoas se enganam, elas falam assim, eu tenho uma promessa, pastor, então Deus vai fazer. Não, vai não. Tem um monte de gente que tem promessa e já está enterrado no cemitério e nunca cumpriu a promessa. Aí você fala, tá vendo? Deus falou, não, você que não perseguiu o seu propósito. Por isso que você devia perseguir. Gente, o país ele pode estar numa situação complicada. A gente pode ter uma situação financeira difícil. A gente pode ter maus profissionais no mercado. A gente pode ter uma série de coisas que a gente poderia usar como desculpa. Mas se você falar assim, eu tenho um objetivo, porque eu tenho uma palavra. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Se Deus te deu uma palavra, Ele falou assim, filho, eu vou lhe prosperar. Você vai ser destacado, você vai ser assim. Então a gente precisa começar a treinar o alvo. Começar a treinar o alvo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Está entendendo mesmo? Você está achando que vai vir de graça? Não vai vir de graça. Acredite no seu pastor, não vai vir de graça. Eu preciso treinar. Eu preciso treinar. Eu pergunto, Deus quer? A gente acredita em prosperidade. Deus quer prosperar as pessoas? Eu pergunto, Deus tem um interesse em te dar uma casa? Sim ou não? Ou você acha besteira? Eu não acho besteira, eu creio que Deus pode nos dar. Deus pode te dar 100 milhões? Pode, não pode? Ele poderia te dar 100 milhões? Para quê? Um propósito. Você ser um mantenedor? Você ser um investidor do reino de Deus? Deus poderia fazer todas essas coisas? Mas eu pergunto, será que Ele não quer antes na nossa vida um treinamento? Para a gente estar preparado, para a gente nunca dizer para Ele assim, veio por sorte, caiu. Não, tem que treinar. Então, se Deus deu a Daniel sabedoria, conhecimento, visão, Ele pode dar muito mais para você. Ele pode te dar muito mais. Você sabia que se Deus te prometeu que Ele vai te destacar, Ele pode te dar uma ideia que faça a diferença? Eu fiquei sabendo que a pessoa que inventou o copinho de plástico ficou rica em poucos dias, porque ela falava assim, o copo de vidro não é prático, né? Eu preciso de uma coisa que as pessoas usem, seja barato, descarte. Inventou, ficou rico. Essa não é uma palestra para empresários. Eu só quero dizer a você que se Deus te deu uma estratégia, Ele te prometeu alguma coisa, Ele não vai ser um Deus que só aguça a tua vontade e depois te deixa sem direções. Se Ele um dia falou alguma coisa para você, em seguida Ele vai te dar algum tipo de direção para você perseguir. Aleluia, 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 aleluia. Você gostaria de ter bens
para poder ajudar pessoas? Não, quem tem a certeza que se Deus lhe prosperasse nesse sentido, você não viraria a sua cabeça? Quem tem a certeza? Agora, alguns não têm a certeza, depois a gente vai orar por você, mas tá bom, vale a sinceridade. Mas eu quero que você entenda o que Deus pode fazer através da minha vida para abençoar os outros. Ele quer que a gente comece a ser forjado, preparado. Amém? Então as pessoas que realmente têm coragem, elas falam assim: pastor, hoje eu trago um dízimo de R$100, é o que eu posso trazer. Aí Deus me deu uma promessa que eu vou prosperar. Aí você começa a falar assim: eita, se Ele vai me prosperar, então significa que em pouco tempo eu vou estar, em vez de estar trazendo um dízimo de R$100, eu vou estar trazendo um dízimo de R$1.000. Porque se Ele quer me prosperar, então R$1.000 para mim não vai ser peso nenhum. Quem está entendendo? Você percebe que tudo o que Deus lhe prometeu, Ele te dá depois, em seguida, uma estratégia para que você comece a perseguir o que Ele falou. Ninguém vai poder chegar diante de Deus: Senhor, eu estava sem direção. Não, eu te dei a direção. Amém? Deixa eu falar mais um pouquinho aqui para a gente começar a terminar. Quando você tiver um propósito, e Deus colocar um propósito, e você começar a perseguir esse propósito, sabe o que vai acontecer? Algumas pessoas vão ficar incomodadas, porque elas vão falar: você está soberbo, você não fala mais com a gente. Você já viu aquela coisa? Você não fala mais com o pobre, né? É horrível isso, porque é uma cultura do brasileiro, é tão feia, né? Porque o brasileiro, ele já se autodenomina pobre, não é isso? Ele faz piadas sobre pobreza. E às vezes a gente fala: ei, ficou rico, não fala mais com os pobres. Para com isso. Nunca mais fale isso em nome de Jesus. Se a pessoa ficar rica, fala assim: ei, rico, fale com outro rico aqui também, por favor. Não é? Porque você tem que entender que Deus está nos prosperando, não só um. Mas eu quero dizer a você, se você tem um propósito, você vai começar a incomodar pessoas. Então as pessoas muitas vezes elas vão olhar para você e vão falar assim: por que você está diferente? Por que você tem menos tempo para a gente agora? O que está acontecendo com você? Aí você vai falar assim: eu estou perseguindo um propósito mais sério. Isso não me permite estar muito com vocês. Não que eu esteja desprezando vocês, mas eu tenho algo muito maior. E talvez as pessoas não entendam e se movam até com inveja em relação a você. E elas comecem até a te olhar de um jeito diferente. Mas eu pergunto a você: o que podemos nós fazer? Deus quer nos destacar. E se Ele quer nos destacar, qual o problema? Lá na frente, ainda que você abra a mão de amigos hoje que não são verdadeiros, lá na frente Deus vai te dar amigos verdadeiros. Amém? Foi justamente isso que aconteceu com Daniel. Porque ele começou, com o brilho dele, não é? Ele começou a incomodar as outras autoridades da Babilônia, não é isso? Começaram a pressionar ele. Então eu digo para você: fica firme no que Deus tem para você. Fica firme naquilo que Deus chamou você para fazer. Amém? Outro propósito de Daniel que ele tinha: ele orava 3 vezes ao dia. Olha que coisa linda. 3 não é um número mágico, mas a ideia é justamente buscar o Senhor ao amanhecer, à tarde e ao anoitecer. Essa que é a ideia, é de você buscar o Senhor, você tê-lo como mais precioso. É uma das coisas, não sei se você sabe disso, mas é uma das coisas mais preciosas que o jovem pode ter, é a sua vida com Deus. É a coisa mais preciosa. Alguns não entendem isso. E até na oração, alguns se destacam, outros não, porque não acreditam nisso. Mas o propósito de orar vai trazer tantas direções, vai deixar as coisas tão claras para a sua vida, que você vai conseguir, num determinado momento, até colocar data para elas acontecerem. Você vai falar assim: eu sei que em tanto tempo eu vou estar vivendo isso. É assim que Deus faz. Deus não deixa a gente sem direção. Quando a gente ora pouco ou ora de forma errada, Deus não pode trazer essa clareza. Mas Daniel, ele entendeu que o orar era a coisa mais rica que ele tinha. Aguenta mais um pouquinho? Eu peço a você, se dedique à oração. Tenha tempo de oração você. Deus vai falar com você. Deus vai resolver uma porção de coisas que você às vezes fica batendo a cabeça. Mas só pelo fato de você orar e buscá-lo,
Ele vai resolver para você. Ele vai fazer as coisas acontecerem. Você crê nisso? Amém? Outra coisa, quando, por causa dessa vida de oração, quando vieram as dificuldades para Daniel, ele já estava preparado. Porque algumas coisas aconteceram muito fortes na vida dele. E ele orou antes de que as coisas acontecessem. A gente às vezes brinca, né, Gustavo? Né, Guguinha, das línguas emergenciais, né? Quando a pessoa está com um problema, falou, ora e ora por mim. Aí, irmão, ora por mim aí, não é isso? É que já está um problema, né? Aí a pessoa, irmãos, ora aí. Aí ela começa nas línguas emergenciais, porque está numa emergência que precisa orar para Deus fazer alguma coisa. Mas eu pergunto, não é bom a gente orar antes? Se preparar antes? Ter uma vida de oração antes? Quando o problema vier, você já vai ter créditos com o Senhor. Amém? A tua conta não vai estar negativa, pelo contrário, as coisas vão vir. Olha que coisa linda. Daniel tinha uma das coisas que era mais preciosa para ele, a oração como um estilo de vida, e não como uma exceção da sua vida. O estilo de vida dele era orar. Eu pergunto a você, se a gente entrar num estilo de vida de oração, você acha que Deus não vai começar a prosperar você? Imagina, a gente poderia até copiar Daniel. Sério? É sério, não por causa do número 3, as 3 vezes, mas entender que isso traria uma disciplina, orando de manhã, de tarde e de noite, querendo ou não querendo, sentindo ou não sentindo. Você vai falar assim, vou parar para orar, vou falar com o meu Deus, aquele que pode me salvar, que pode me curar, que pode me prosperar, aquele que pode trazer uma moça bonita para eu casar, aquele que pode trazer um homem certo para eu casar. Olha que coisa boa. O jovem começa a orar, Deus começa a falar, Deus começa a esclarecer, e o depósito fica tão grande e maravilhoso dentro de você, que você simplesmente vai falar assim, quando o problema chegar, eu vou estar preparado. Sabe o que aconteceu? Os problemas vieram na vida de Daniel, jogaram ele na cova dos leões. Você imagina isso? Jogaram, num momento da vida dele, jogaram ele junto com seus amigos na cova dos leões. E Deus, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo fechar a boca do irmão leão. Irmão leão não era irmão, né? Fechou a boca do leão, simplesmente para não tocar. E é assim que Deus vai fazer. Você imagina Deus te livrando? Deus dando livramentos para você? Você imagina Deus curando você de uma forma tão simples? Você imagina Deus te destacando em lugares e fazendo as coisas acontecerem? Tudo por quê? Por causa de uma vida de oração. Amém? Quero dizer a você, Deus tem para você essa noite, não só essa noite, mas para a sua vida. Eu quero que você pegue isso para a sua vida. Deus tem para você uma história onde Ele quer te prosperar o tempo todo, fazer você seguir um propósito, alcançar a vontade dEle, alcançar aquilo que Ele tem para a sua vida. Você precisa entender que Deus, Ele quer fazer milagres na sua vida. Você precisa entender que Deus, Ele quer te levar num caminho tão certeiro, tão certo, que você não tenha nenhum resquício de dúvida que você está no centro da vontade perfeita de Deus para a sua vida. Amém? Então, a gente poderia até perguntar para você essa noite, o que Deus tem colocado para você como um propósito? Ou como propósitos, a gente pode até colocar isso no plural, porque a gente não tem só um sonho na vida. Vamos mudar essa palavra propósito só para a gente ficar mais claro nessa conclusão que eu quero fazer para você. Vamos enxergar o nosso propósito como um alvo. Quem está comigo? Quem está entendendo? Vamos enxergar o propósito que Deus tem para a sua vida como um alvo? Pastor, eu não tenho claro isso na minha vida. Deus tem falado já com você sobre profissão? Quem já sabe o que vai fazer como profissão na sua vida? Levanta a mão. Provavelmente Deus já falou isso claramente. Por quê? Porque em algum momento Ele começa a colocar no nosso coração, não é assim? E Ele mostra justamente uma habilidade que a gente tem para fazer. Isso te alegra o coração. Isso fala, como eu gosto de fazer isso.
Aí as pessoas falam assim, não, fulano, mas isso não dá muito dinheiro. Aí você fala, tô nem aí, eu tô gostando de fazer isso, isso faz a minha cabeça e meu coração. Aí você fala assim, é isso que eu quero perseguir. Olha que coisa linda. Aí você começa a perseguir um alvo, algo que Deus colocou no seu coração. Mas presta atenção, não é só um alvo que você vai ter na sua vida. Eu vou perguntar para as solteiras, você deseja encontrar um moço legal para casar? Ixi, meu Deus do céu, estragou minha pregação. Quem das meninas está solteira aqui? Glória a Deus. Eu gostaria que Deus guiasse você para encontrar um cara certo para o casamento. A gente vai ter que orar por essas meninas, né? Elas estão... Será que a social-democracia já tirou isso do coração delas? Perguntar para os meninos solteiros. Quais dos meninos solteiros querem encontrar uma moça legal, perfeita para casar? Aí, faz barulho, isso aí, glória a Deus, aleluia. Esse é um segundo propósito para a nossa vida. E como a gente treina o propósito para encontrar a pessoa certa? A gente pode colocar no papel diante do Senhor, Senhor, eu quero uma moça assim. Uma moça que seja inteligente, uma moça que tenha uma sabedoria, uma moça que ame ao Senhor sobre todas as coisas. Uma moça que me ajude no meu ministério, porque eu acredito que eu vou ser um pastor um dia, que ela ame também, me ajude no pastoreio. Olha que coisa linda, você começa a colocar diante de Deus um alvo que você tem para a sua vida. Isso não é legal? Sim ou não? Aí você fala da sua vida profissional, aí você fala da sua vida financeira, você fala assim, pai, eu quero ter muito dinheiro, não para o meu bel prazer, eu sei que eu vou poder desfrutar, mas eu quero ter muito dinheiro para ajudar as pessoas. Eu quero ter um instituto que tire as pessoas das ruas, uma ONG que levante as pessoas, de repente um hospital que possa ajudar as pessoas, um tratamento. Eu quero ter uma clínica para tirar os meninos que estão dependentes químicos ou que são... Olha que coisa legal, você começa a estabelecer um alvo para a sua vida, porque isso vai fazendo o quê? A sua cabeça e o seu coração. Percebeu que você não precisa ter um alvo só? Ah, era para você falar aleluia, glória a Deus agora. Fala assim, entendi, pastor. Não precisa ter um alvo só, você pode ter vários. Porque a gente não precisa delimitar, eu só quero isso para a minha vida. Porque tem gente que se delimita e fala, não, eu só quero uma casinha no meio do mato que tenha água, não precisa nem luz elétrica. Não é assim. Isso é, desculpa eu te falar, mas quando a pessoa se limita muito, ela é soberba. Parece que não, né? Parece que é uma humildade. Mas a falsa humildade é uma soberba. Por quê? Porque quando eu entendo que Deus pode me dar uma estrutura, a estrutura é para um propósito, para abençoar pessoas. Então por isso que a gente não precisa ter medo. Falar assim, Senhor, eu quero que o Senhor me prospere. Eu quero não sentir o peso em falar que eu tenho 100 milhões de reais. Talvez você comece até menos e fale assim, Senhor, eu não quero mais que 100 reais seja um valor alto para a minha vida. Porque você começa a traçar, não é? Caminhos para você e você fala assim, significa que eu vou ter muito mais. Significa que Ele vai me colocar em lugares maiores. Por isso que eu falo, estabeleça alguns alvos para a sua vida. Talvez você tenha 4, 5, alguns são ambiciosos, talvez 6, 7, não tem problema. E é legal, porque esses alvos, eles podem ser escritos, eles são objetivos para a sua vida. E vai chegar um tempo onde você vai falar assim, Senhor, estou perseguindo, e o Senhor está me fazendo alcançar todos. Eu estou alcançando todos, Deus está me fazendo alcançar todos, aleluia, aleluia. Pastor, eu tenho um alvo para a minha vida, eu quero ter mais saúde. Eu quero que nesses próximos meses eu consiga ter mais saúde, deixar alguns remédios, eu quero ter mais disposição, mais energia. Olha que coisa linda. Se você coloca isso diante de Deus, Ele vai falar assim, fale com o seu pastor, porque ele sabe as coisas que podem te trazer saúde. Ele vai te orientar para não tomar mais Coca-Cola, nem Pepsi-Cola, nem refrigerante, nem leite, que eu sei que não tem na cantina dos jovens essas coisas mais, porque Deus está trabalhando. Não?
Não, tá bom, fica tranquilo, eu só achei que estava falando, mas eu estou brincando com vocês. Mas se Deus te dá uma orientação para você ser mais saudável, significa que Ele vai te dar as orientações. Eu pergunto para você essa noite: quais são os propósitos que Deus já colocou no seu coração? O que Ele falou um dia com você? Talvez seja o momento de a gente voltar a uns anos atrás e perceber: ei, o Senhor me prometeu isso há um tempo atrás, o Senhor falou comigo a esse respeito. Sabe o que Deus vai falar? Ele vai olhar para você e falar assim: exatamente, o que eu prometi continua de pé. Você vai retomar esse projeto para a sua vida? Ou você já perdeu o gosto dele? E aí? Mas aquilo que Deus tem para você, Ele mantém em pé. E Ele quer que você persiga, porque Ele quer que você encontre e chegue no momento onde você vai fazer aquele chute. Sabe aquele chute maravilhoso? Acertar o ângulo certinho e ver a rede estufar. Ou vai estar com a sua namorada naquele parque de diversões e falar assim: benzinho, vem aqui, eu vou ter que fazer isso depois para me redimir. Ela nem lembra mais disso, graças a Deus que ela nem está aqui hoje. Está transmitindo na internet? Mas talvez eu refaça isso na minha vida e mostre assim: eu fiquei melhor no alvo, veja isso. Aí eu pego, jogo as setas e faço assim. Ela fala: como você faz isso? Aí eu falei: é Deus na minha vida. Ele me treinou para este momento. Ele me trouxe para este momento. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Sabe por quê? Deus coloca sonhos e alvos e metas. Sabe em quem? Nas crianças. Deus já coloca um desejo. Ele está colocando. Vocês que são jovenzinhos aí, jovenzinhas, Deus já colocou vontades, desejos, metas em vocês. Se vocês acreditarem essa noite, Ele vai reforçar isso, vai deixar tão claro. Aí vocês vão falar assim: ei, vou começar a fazer as coisas, eu vou me diferenciar. Amém, gente? Fica de pé um pouquinho.